De acordo com as lendas gregas, os deuses que os homens adoravam eram, na verdade, a terceira geração de divindades. Os mais velhos eram os deuses primordiais. Estes foram seres elementares que trouxeram toda a criação à existência. Em seguida, vieram os titãs, a primeira geração de seres a ter formas e personalidades humanas. Estes eram os filhos de Gaia, a titã da Terra, e Urano, o deus dos céus. Antes de continuar com o tema de hoje, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa seu like para que você não perca nossos próximos vídeos. Alguns historiadores acreditam que os titãs eram os principais seres de uma religião anterior. Outros afirmam que foram escritos para unir os amplos domínios das divindades primordiais com os altamente específicos domínios dos deuses olimpianos. Pouco se sabe sobre muitos dos titãs, que desempenharam pouco papel na maioria dos mitos. Sua maior influência não foi devido aos seus próprios poderes, mas à proeminência de seus descendentes. Cronos e Reia. O líder dos titãs também era o mais jovem deles. Cronos ganhou o trono sendo o único de seus irmãos que estava disposto a atacar e derrubar seu pai, Urano. Ele tinha feito isso a mando de sua mãe, Gaia, que estava com raiva de seu cônjuge por aprisionar 6 de seus filhos mais monstruosos. Alguns escritores antigos, no entanto, também disseram que Cronos tinha ciúmes do poder de seu pai. A maioria dos relatos parece concordar que Cronos cresceu tão tirânico quanto seu próprio pai tinha sido. Ele não compartilhava o poder igualmente, particularmente com as gerações mais jovens dos deuses. Seu maior crime, no entanto, foi o tratamento de sua esposa e filhos. Cronos casou-se com sua irmã Reia, que era frequentemente vista como uma deusa-mãe, assim como Gaia. Ela era uma mãe amorosa e carinhosa com seus filhos. Reia não teve a oportunidade de criar seus próprios filhos, no entanto. Cronos recebeu uma profecia alegando que um de seus filhos um dia o derrubaria como tinha feito com seu próprio pai. Então ele jurou nunca deixar isso acontecer. Cronos exigiu que Reia lhe trouxesse cada um de seus filhos assim que ele ou ela nascesse. Ele os engolia inteiros para que nunca pudessem crescer para desafiá-lo. Héstia, Deméter, Hera, Poseidon e Hades foram todos engolidos. Desta forma, quando Reia engravidou pela 6ª vez, ficou desesperada para salvar seu filho. Ela pediu ajuda à própria mãe. Gaia era simpática como uma mãe que estava separada de seus filhos. Ela ajudou Reia a dar à luz em segredo e esconder seu novo filho, enganando Cronos a engolir uma pedra em vez disso. Zeus cresceu escondido e, eventualmente, se levantou para desafiar seu pai e os titãs, como havia sido previsto. Com a ajuda de uma de suas tias, Temis, ele enganou Cronos para beber um tipo de bebida que o forçou a vomitar seus filhos. Zeus e seus irmãos, juntamente com aliados entre os jovens titãs e os filhos de Gaia, travaram uma guerra de 10 anos contra os titãs. Cronos acabou sendo derrotado e derrubado. Com os outros titãs que lutaram contra os deuses, Cronos foi preso no Tártaro. Algumas fontes disseram que ele tentou governar lá como um rei, porque ele não tinha mais poder na Terra. Lendas posteriores alegaram que Zeus eventualmente teve pena dos titãs e os libertou quando eles não representavam mais qualquer ameaça ao seu governo. Nestas histórias, Cronos tornou-se o rei das Ilhas dos Abençoados, uma posição elevada que ainda o mantinha a uma distância da sede real do poder. Como a maioria dos titãs, Reia desapareceu das lendas. Ela e suas irmãs parecem ter sido integradas ao panteão do Monte Olimpo, e ela ainda desfrutava de algum status de culto como a mãe dos deuses olímpicos. Oceano e Tétis. O segundo casal mais proeminente entre os titãs foram Oceano e Tétis. Oceano era geralmente considerado o mais velho dos titãs, e o seu domínio era os mares do mundo. Ele se casou com sua irmã Tétis. Em algumas crenças, ela parece ter sido reverenciada como uma grande deusa-mãe. Juntos, Oceano e Tétis tinham milhares de filhos, que estavam ligados principalmente à água de alguma forma. Alguns de seus filhos eram as Oceânides, um grupo de deusas que era praticamente impossível de ser mensurado. Estes incluíam pequenas ninfas da água, chuva, flores e natureza, bem como deusas mais proeminentes. Suas filhas mais velhas foram contadas entre os titãs mais jovens ao invés das ninfas. Essas incluíam Metis, a mãe de Atena. Sua filha Anfitrite era geralmente considerada a rainha da Irmandade. Embora ela não fosse proeminente na mitologia, ela ganhou importância através de seu casamento com Poseidon, como a mãe de todas as criaturas marinhas. Os filhos de Oceano e Tétis eram os deuses do rio. Havia quase tantos destes como havia Oceânides. Oceano foi fundamental na lenda dos titãs porque ele não parecia ter se juntado a seus irmãos durante a guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo. Ao contrário deles, ele não foi preso no Tártaro.
Segundo as lendas, o oceano não tinha permanecido relativamente na neutralidade. Tanto os titãs quanto as deusas olímpicas se abrigaram em seu reino durante a guerra. Ceus e Febe. Pouco se sabe sobre Ceus. Seu nome significava algo como questionar ou inteligência, dando alguma visão de sua possível função. Ele se casou com sua irmã Febe. Juntos, eles parecem ter representado aspectos do conhecimento e do destino. Alguns estudiosos também acreditam que Ceus era o deus titã do eixo da Terra. Isto é em grande parte baseado na identidade de seu equivalente romano, Polos. Ceus e Febe eram, como muitos titãs, mais notáveis por seus filhos. Apenas 2 filhos são considerados de seu casamento. Eram 2 filhas, Leto e Astéria. Zeus supostamente amava Astéria, cujo nome implicava que ela era uma deusa das estrelas. Ela se jogou no mar para escapar de seus avanços, no entanto. Então ele voltou sua atenção para sua irmã. Leto foi, pela maioria dos relatos, a primeira amante que Zeus tomou após seu casamento com Hera. Como tal, ela suportou grande parte da ira da deusa quando ela engravidou. Apesar das tentativas de Hera de impedir o nascimento de seus filhos, Leto tornou-se mãe de gêmeos. Apolo e Ártemis tornaram-se 2 das mais famosas divindades da religião grega antiga. Os famosos netos dos titãs parecem ter herdado algumas das qualidades de seus avós através de sua mãe. Às vezes eram chamados de Febos em homenagem à avó. Os epítetos de brilhando denotavam seus papéis como deuses da luz, do sol e da lua, respectivamente. Eles também herdaram o controle do oráculo de Delfos dela. Como Ceus, Febe parece ter sido ligada a ideias de conhecimento e busca de sabedoria. Alguns estudiosos acreditam que o poder do oráculo veio, pelo menos em parte, de sua posição ao longo do eixo da Terra. Hiperião e Teia. Hiperião é outro titã sobre o qual pouco se sabe com certeza. Tanto seu nome quanto sua prole indicam que ele era um ser do céu. Ele se casou com a irmã Teia. Teia significava algo como deusa ou o divino, levando alguns a interpretá-la como uma divindade arquetípica primitiva. Ela era geralmente retratada com ouro rico, prata e joias. Juntos, os 2 tiveram filhos que encarnavam tanto o brilho divino de sua mãe quanto a posição elevada de seu pai. Um dos filhos mais famosos do casal era Hélio, o deus do sol. Ele às vezes era chamado pelo nome de seu pai, e os 2 eram ocasionalmente confundidos em algumas histórias. Os titãs também tiveram 2 filhas. Selene era a deusa da lua e Eos era a deusa do amanhecer. Jápeto e Crio. 2 dos titãs não se casaram com suas irmãs. O papel de Jápeto não era claro na mitologia grega. Seu nome significava o perfurador, mas se isso estava relacionado com a guerra, ou se tinha um significado mais simbólico, é desconhecido. Em vez de uma irmã, ele se casou com uma de suas sobrinhas. Sua esposa era uma oceânide chamada Climene ou Ásia, dependendo da fonte. Jápeto foi o único titã especificamente mencionado na Ilíada, além de Cronos, como sendo aprisionado no Tártaro. Enquanto sua lealdade estava obviamente com seu irmão, seus filhos estavam mais divididos. Atlas e Menoécio se juntaram a ele na luta pelos titãs. De acordo com muitas fontes, Atlas era um de seus guerreiros mais fortes. Prometeu e Epíteto, entretanto, juntaram-se a Zeus e aos deuses mais jovens. Embora ele fosse valioso no conflito, Prometeu finalmente ganhou a ira de Zeus. Muitas lendas alegaram que Prometeu havia criado a humanidade. Ele também foi seu primeiro patrono, intervindo em seu nome muitas vezes. Quando ele roubou o fogo para ajudá-los, ele foi cruelmente punido. Epimeteu se casou com Pandora, a primeira mulher. De acordo com alguns relatos, sua filha era esposa de Deucalião, que era filho ou neto de Prometeu. Deucalião e sua esposa estavam entre os únicos sobreviventes da inundação que destruiu o povo da Era de Prata. Eles repovoaram a terra, criando novos homens e mulheres a partir de pedras, fazendo de Jápeto e seus descendentes os descendentes de toda a humanidade. O último dos titãs originais foi Crio. Ainda menos se sabe sobre ele do que a maioria de seus irmãos. Crio é tão pouco mencionado em fontes sobreviventes que alguns historiadores modernos acreditam que ele pode ter sido uma adição posterior ao mito. O pouco conhecido titã pode ter sido, eles pensam, adicionado apenas para garantir um número uniforme de deuses e titãs em cada lado da guerra, Temis e Mnemosyne. As 2 irmãs titãs que não se casaram com seus irmãos eram consortes de Zeus. Temis permaneceu proeminente na mitologia grega como a deusa da lei e da ordem naturais. Como tal, ela não estava preocupada com as leis dos homens. Suas regras eram divinas e naturais, que asseguravam a ordem adequada da sociedade, do mundo e do cosmos. Ela e Zeus tiveram muitos filhos juntos. Suas filhas eram personificações das leis e ordem que ambos os pais representavam.
As Horas, por exemplo, eram as deusas das estações, embora seu papel eventualmente mudou para refletir divisões mais precisas do tempo. Elas garantiam que o fluxo do tempo era consistente e devidamente ordenado. No entanto, as Moiras nem sempre eram consideradas suas filhas, mas muitos gregos acreditavam que sim. Estas foram as 3 deusas do destino que mantiveram a vida dos homens aos seus tempos repartidos. Temis foi uma das poucas titãs conhecidas por ter seu próprio culto seguidor. Enquanto seus templos estavam frequentemente dentro dos de Zeus, ela era adorada em seu próprio direito como uma deusa da lei divina e da ordem natural. Mnemosine foi uma das titãs mais frequentemente invocadas na mitologia grega. Isso porque, como deusa da memória, sua intervenção foi necessária para poetas que recitavam suas obras. De acordo com as lendas, ela e Zeus tiveram um caso que durou 9 noites. Como resultado, 9 ninfas nasceram. Estas foram as musas, as deusas que davam inspiração aos poetas e músicos. Seus papéis foram eventualmente expandidos para incluir dramaturgos, filósofos e matemáticos. Você já conhecia todos os 12 titãs originais da mitologia grega? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Até a próxima!